segundo encontro. Hoje vamos falar da confissão. Crianças, boa tarde. Vamos fazer a nossa primeira comunhão. Por isso, temos que fazer alguns procedimentos. Ou seja, temos que fazer algumas coisas para que a nossa primeira comunhão seja válida, seja perfeita. Primeiro, eu tenho que rezar e pensar nos meus pecados. Para fazer isso, eu tenho que me isolar em algum lugar, na sala, na cozinha, no quarto, ficar sozinha. E nesse momento, fechar os meus olhos e pensar nos meus pecados. O que é que eu fiz que desagradou a Deus? Isso chama-se fazer exame de consciência. Então, para que eu pense nos meus pecados e saiba o que eu fiz, isso chama-se fazer exame de consciência. Às vezes eu fico repetindo algumas coisas para vocês gravar, para vocês deixar na mente de vocês. Segunda coisa, arrepender-se, porque agora eu já sei o que eu fiz. Já pensei, já sei o que foi que eu fiz. Então agora eu tenho que fazer o seguinte, me arrepender. E o que é arrepender-se? Arrepender-se é sentir tristeza, porque a gente ofendeu a Deus. Sentir tristeza porque ofendeu a Deus. E nesse momento, aproveitar e prometer a Ele não pecar mais. Pelo menos isto é, não fazer mais isto. Não fazer mais estas coisas que eu acabei de perceber que eu fiz. Isso chama-se propósito. Depois nós temos o quarto pensar, a quarta coisa que eu tenho que fazer em seguida, não é? Isto é, depois da gente ter aquele propósito, aí a gente vai estar se preparando para confessar os pecados. O que é que a gente vai fazer? Vai contar todos esses pecados ao padre. Isso se chama confessar-se. Se for melhor, eu até devo, quando começar a fazer isto, pegar uma folhinha de papel e ir anotando aqueles que eu sei que eu fiz, para que quando eu chegar no confessionário, eu não fique toda atrapalhada, sem saber o que dizer para o padre. Por último, aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a penitência que ele mandar. Eu já estou confessando, já contei para ele todos os meus pecados. Ele conversa comigo, depois ele vai dizer, reze o ato de contrição. Enquanto ele manda a gente rezar o ato de contrição, ele também faz uma oração. E aí a gente aproveita, faz o nome do Pai em voz alta, de novo, e vai fazer a penitência que o padre mandar. A penitência que o padre mandar é sempre o que faz com que a gente fique perdoados dos nossos pecados. Bom, e agora, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Primeiro, eu fiz esse exame de consciência, pode ser mesmo na igreja, porque se eu fizer em casa, até eu chegar na igreja, já esqueci tudo. Então, posso fazer esse exame de consciência mesmo na igreja e anotar tudo. Depois, eu vou até onde o padre está. Me preocupo em procurar onde o padre está. Se ele está no altar, se ele está no confessionário. Nós temos 2 confessionários, uma à direita e um à esquerda. Um não tem parede,
outro tem parede, tem portinha, aí a gente entra. Neste, a gente pode ficar sentada. Aí, ou então a gente vai ficar, no outro, a gente vai ficar de joelho. Então a gente faz, chegou no confessionário, se ajoelha ou senta-se e diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para o padre e diz, Padre, peço a sua bênção, porque eu pequei. Esta é a minha primeira confissão. Estes são os meus pecados. Quando você diz isto, aí você já começa a contar. Eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu desobedeci, eu faltei à missa, eu menti. Vai dizendo, vai contando tudo para o padre. Quando você terminar de contar, que você ficar quieta, parar de contar, ele pergunta, só isso, não tem mais? Aí ele mesmo dá algumas sugestões. Ele mesmo diz se você não fez isso, não fez aquilo. Então, você vai conversando com ele. Quando ele terminar, é neste momento que ele diz, reze o pequeno ato de contrição. Então, veja bem, se você fez tudo isso direitinho, você está pronta para comungar. Comungar, não é? Veja bem, confessar, você já acabou de confessar. Então, agora você estava... É a confissão que prepara o nosso coração para receber Jesus. Então, após tudo isso, aí eu já posso comungar. Toda vez que eu assistir uma missa, e ela deve ser inteira, ela deve começar quando o padre fizer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terminar quando ele fizer a mesma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão em paz, que Jesus te acompanhe. Aí a missa terminou. A gente tem que participar da missa inteira, do começo ao fim. Aí a gente pode comungar nessa missa. Pode comungar até 2 vezes, se você assistir a missa inteira. Se você participar da missa inteira, você pode comungar de manhã e de noite. Quando passar algum tempo, 1 mês ou mais ou menos 2, 3 meses que você não está comungando, e achar que precisa confessar, porque já tem alguns pecados acumulados, o padre no confessionário está sempre. E aí você vai procurá-lo e vai fazer a mesma coisa. Vai ajoelhar ou sentar-se e vai dizer, vai fazer o sinal da cruz em voz alta e vai dizer, Padre, faz tanto tempo que eu me confessei. A diferença aqui é esta. Você não vai mais dizer que é a tua primeira confissão e vai dizer que está fazendo 2 meses ou 3 ou 1. Tem gente que fica até 10 anos sem confessar, mas isso está muito errado. Então você diz, faz tanto tempo que eu me confessei e meus pecados, Padre, são estes. Aí você conta todos os pecados que você repetiu, né? Você repetiu, conta para ele. Sempre que você vai comungar, deve estar em jejum. Isto é, 1 hora sem comer ou sem beber alguma coisa que alimenta. Por exemplo, o que é que você pode beber que alimenta você? Um copo de leite, um guaraná, um suco de frutas. Você não pode fazer isto antes de comungar. Depois que você levantou, lavou o rosto, escovou os dentes, você vai para a igreja, só pode beber 2 golinhos de água, mais nada. Então, sempre que você for comungar, você deve estar em jejum. Deve não ter comido nem bebido nada. Porque Jesus está na hóstia consagrada. Ele está inteirinho. Ele está vivo e verdadeiro. Ele não está de mentirinha. Não é um pedacinho de pão. Então, devido a este respeito a Jesus, a gente
fica em jejum. E devemos ter respeito e muita devoção. O que é devoção? Devoção é acreditar, é ter certeza que Jesus está na hóstia consagrada. E você deve estar sem nenhum pecado. Então, na confissão, o padre te manda rezar o pequeno ato de contrição. E ele fica esperando. E você reza. Você deve decorar esta oração. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vós ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Aqui no meio, a gente pode colocar estas palavras. Meu Jesus, com a vossa ajuda, eu prometo nunca mais pecar. Você tem que colocar que é com a ajuda de Deus, porque senão a gente não consegue sozinho. E aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminamos então, por hoje, este encontro. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nele, estudassem direitinho, que vamos fazer algumas perguntinhas para ver se vocês realmente lembram, não é? Por exemplo, sempre que você vai comungar, você deve estar em que estado? Você deve estar em jejum, não é? Jejum quer dizer sem comer e sem beber. Uma hora? Já terminei. Quero lembrar vocês que quando eu falo a palavra jejum, vocês devem estar em jejum. Esse jejum é pelo menos de 1 hora. 1 hora desde que você acordou até a hora que você vai comungar. Não fique fazendo isso. Não esqueçam que o jejum para comungar é sempre de 1 hora. Tchau. E daqui, mais ou menos uma meia hora, eu vou mandar o restante desta lição, as perguntas. E eu quero que vocês me respondam e mandem logo estas perguntas para mim, para poder saber quem está se preparando realmente para comungar. O que mais que eu tenho que dizer? Porque até agora, da primeira lição, do primeiro encontro, só 2 crianças me mandaram estas respostas. Por isso, tratem de responder, porque senão vocês vão ficar sem primeira comunhão. Dona Ledita, Dona Lélida. Pode parar.